Dando sequência à nossa série de vídeos aqui sobre os custos da guerra contra o Irã, nós vamos falar sobre custos de ocupação. Nós já falamos sobre custo político, já falamos sobre os custos para Israel, os custos financeiros para os Estados Unidos, falamos dos custos humanitários e agora vamos falar dos custos de ocupação. Veja, o que a gente tem de base para falar sobre esse assunto, e se você gosta do assunto, clique aí e se inscreva para receber os próximos vídeos, é importante dizer isso. Mas o que a gente tem de base mais recente é a ocupação do Iraque. Por quê? Vamos começar. Países do Golfo, tá? A causa, comércio do petróleo em moeda que não seja o dólar, no caso do Saddam Hussein, comerciando em euro. De 2000 a 2003, 3 anos antes da ocupação, ele cometeu este erro. Começou a comerciar em euro. Irã, comércio de petróleo em yuan. Erro. Boto entre aspas porque é segundo o ponto de vista, né? Mas enfim, as causas, países do Golfo, invasão para mudar a configuração do comércio. Esse é o mais importante. Para os Estados Unidos, o petrodólar. Sem o petrodólar, Estados Unidos. Agora acho engraçado, vou fazer um adendo aqui. Lastrear em dólar, lastrear em petróleo, o dólar. No ano que vem o petróleo começa a cair, a demanda de petróleo começa a cair. Então imagine o lastrear em ouro e o ouro está sumindo do planeta, ou do Fort Knox, ou seja lá de onde. Bom, mas isso fica por conta lá do Scott Bessent. Para mim é loucura. Então vamos lá. Custo de ocupação. Eu fiz aqui uma relaçãozinha que eu vou botar aqui para poder ler, só para dar uma ideia. Veja. Manter 1 milhão de tropas. Esse é o primeiro dado. Porque no Iraque, no auge ali, eles tiveram que colocar 200 mil soldados. 200 mil soldados. Para conseguir controlar o Iraque e fazer as mudanças dos contratos de petróleo que eles queriam. 200 mil. O Iraque tinha 4 vezes menos a população do Irã. Perto de 22 milhões, o Irã tem 90 milhões. Então vamos multiplicar por 4 isso aqui. Tá? 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Dizem 1 milhão. As simulações que eu faço aqui, 1 milhão, porque o terreno é acidentado, existem milícias espalhadas. Não é só no Irã, gente. Você tem que entender que tem no Iêmen, tem no Líbano. Certo? Então vamos lá. Custo médio de um soldado por ano. Custo médio de uma tropa, um soldado. 1,5 milhão de dólares. Cara, soldadinho caro esse, hein? Mas vamos lá. Esse é o custo. Tá? Incluindo salário, logística, transporte, combustível, equipamentos, base, apoio, blá, 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 remédios, lá. Tá? Porque você pega todo o aparato, né? Todo o aparato. Então, custo médio por tropa, 1,5 milhão. Então, você pega aí 1,5 milhão e multiplica por 1 milhão de soldados, você tem a ideia do tamanho do rojão que é o negócio. Dá 1 trilhão e 500 bilhões. Mas isso, calma lá que vai ficar pior. Isso é por ano. Por ano. E os caras ficaram no Iraque 20 anos. 20. Bom, você começa a ter a noção do problema. Por isso que eu já dizia lá no começo. Se os Estados Unidos vencerem a guerra, eles estão liquidados. Se os Estados Unidos vencerem a guerra e ocuparem, eles estão liquidados. Porque o custo é astronômico, gente. Astronômico. É assim, tipo,
dobrar a dívida pública dos Estados Unidos em pouco tempo. Não tem o que aguente, não tem o que aguente. Impossível. Impossível. Veja bem, por que que no Irã, eu fiz esse cálculo por população, certo? Multipliquei por população. Mas o Irã, ele tem configurações, ele tem detalhes que tornam a coisa muito mais difícil. Exemplo, vou colocar para o lado aqui para poder ler mais fácil. Terreno difícil, montanhas e grandes distâncias. Olha o tamanho do Irã, não precisa nem comparar. Resistência militar forte, já falei a respeito. Bom, o contingente do Irã é muito maior, né? A Guarda Revolucionária, só a Guarda Revolucionária, que não faz parte do exército tradicional, são 1 milhão de combatentes. Necessidade de mais equipamentos pesados e linhas de suprimento mais longas. Sim, para fazer chegar comida, chegar armamento, chegar munição. Tudo isso custa muita grana, gente. Muita grana. Então, estimativas aqui, ó, 2 trilhões de dólares por ano para ocupar. O Trump, ele tá com uma bronca agora para aprovar 200 bi. Tá? Porque o orçamento militar dos Estados Unidos, que já é o maior orçamento do mundo, não que eles consigam fazer mais com esse orçamento do que a China faz, não, porque a China tem custos mais baixos, paridade de compra mais baixa, tem insumos, tem terras raras, tudo, tá? Mas o valor, 1 trilhão hoje aproximadamente, consegue colocar na tua cabeça que vai aumentar para 3 trilhões por ano? Você sabe qual é a arrecadação federal dos Estados Unidos, do governo? 4,5 trilhões. Então imagine você ter que usar 3 trilhões de 4,5 trilhões. 3 trilhões só para sustentar a guerra, para manter a ocupação. Quebra rapidinho, não tem nem como começar, cara. Então tem 2 caminhos. Mas tem mais, vamos falar lá de outros custos, antes de falar dos caminhos. Transporte global, alimentação, combustível, manutenção de veículos e armamentos, bases militares, hospitais, evacuação médica, pagamento e benefícios. Tá? Tem tudo isso aí. Sem falar no impacto econômico global, né? Que esse é assunto para outro vídeo, na sequência. Tá bem? No próximo vídeo a gente vai falar sobre impacto econômico global. Então veja bem, não dá. E aí, 2 opções. Ou você termina a guerra rápido, porque se você não termina a guerra rápido, você olha, eu vou falar, você tem o custo da invasão e depois o custo da ocupação. Mas terminar a guerra rápido, qual é a chance de terminar a guerra rápido? Sem criar um colapso inflacionário, por exemplo. Porque se você destruir todas as bases de petróleo e assim por diante, você cria um colapso. Né? Ah, mas dá para pegar só ali a ilha. Ocupar só a ilha de onde sai 90%. Bom, você acha que a população, o governo do Irã, vai ficar assistindo? É a mesma coisa de entrar na tua casa e botarem a mão no cofre. Se você tiver condições de fazer 90% da tua riqueza, 90% da tua renda, você não vai tentar defender com unhas e dentes? Provavelmente, né? E será que é só isso que Estados Unidos está comprometido a fazer? A gente sabe que não. Não se trata só do petróleo, se trata das bombas nucleares que Israel garante que o Irã está construindo. Veja, quando o Donald Trump fez aquele bombardeio, um perito lá do Pentágono disse que o programa nuclear iraniano não foi afetado em nada. A gente sabia que não tinha sido afetado. Ninguém vai colocar uma placa assim dizendo, aqui é nosso programa nuclear. Faça favor, se for jogar uma bomba, acerte bem aqui. Ninguém faz isso. Isso aí está em túneis muito abaixo da superfície, dentro de Bagdá.
Não está lá fora. Então é isso. Para você ocupar ali, tomar o petróleo, você tem uma reação tremenda de drones em outros lugares, em outras bases militares. Quer dizer, a situação de ocupação, gente, vencida a primeira etapa, que é vencer a guerra, certo? A situação de ocupação é extremamente perigosa e custosa. Extremamente. Da onde que você vai arrumar 1 milhão de combatentes? Para começar, né? Para começar. Você vai colocar todo o contingente dos Estados Unidos? Todas as tropas dos Estados Unidos vai colocar dentro do Irã? Quer dizer, você vai deixar descoberto o mundo inteiro para enfiar tropas dentro do Irã. E olha, se tiver ajuda da OTAN ainda por cima, hein? No Iraque teve. Pequena ajuda, foi. Foi pequena, foi menor, 10%. Mas teve. E agora a chance de não ter é muito grande. Espanha, Alemanha, França, todos ali, é muito grande. Então essa incursão aí coloca a humanidade numa encruzilhada muito forte. O custo de ocupação, que é o assunto do nosso vídeo aqui, é impraticável. Impraticável. Então nós temos duas possibilidades. E aí o assunto fica sério. Demais. O assunto já é sério. Mas fica sério demais. A população dos Estados Unidos, a quem a gente dirige esses vídeos aqui, tira. Primeiro passo, tira quem apoiou a guerra, os deputados e os senadores que apoiaram a guerra, que estão, claro, está bem evidente na última votação aí, que era para limitar os poderes do Donald Trump, teve democratas e republicanos que disseram não, vamos deixar do jeito que ele está, que é uma afronta à Constituição. Então tá lá o nome dos caras. Tira o máximo possível desses caras aí. Esses caras estão contaminados. Eles fazem parte, eles recebem do lobby. Então tem que tirar esses caras de imediato. Segunda etapa, impeachment do Trump. Terceira etapa, acabar com doações, sabe, verbas e doações indiretas dessas empresas que exercem um lobby violento. Para cada congressista tem 8 lobistas lá em Washington. Então precisa acabar com isso. Porque enquanto não acabar com isso, não haverá liberdade. Porque, veja bem, o congressista que apoia a guerra, ele recebe $1 milhão. O que não apoia recebe 150 mil. E tem outra, recebe 150 mil e na próxima eleição não passa nas primárias. Ou seja, não pode nem se candidatar. Então tem que atingir a raiz do problema. Que é o que o Eisenhower falava, né? O Eisenhower falou, a indústria militar está um poder paralelo que está tomando conta, que não sei o que, Mas para isso precisa mobilização. Agora, tem um detalhe. E a eleição é em novembro. O impeachment seria a partir de janeiro. Agora, como que fica nesse tempo? Daqui até janeiro ou até junho do ano que vem. Será que nós temos esse tempo? Então, o melhor é agir já. Ir para a rua, se manifestar pacificamente. O melhor é ir já. O que está acontecendo, os protestos, que já estão atingindo aqueles 3% da população dos Estados Unidos, que é o ponto de inflexão, onde a coisa fica muito séria. E permanecer o protesto. Não adianta fazer um protesto só. Tem que permanecer. O povo tem que permanecer nas ruas. Esse é um caminho. O outro caminho, para evitar esse custo de ocupação, que é astronômico, isso é inviável, isso aí não dá. Não dá para repetir. A história do Iraque já levou alguns trilhões dessa dívida que os Estados Unidos têm hoje, que é complicadíssima, que fez a dívida ultrapassar juros da dívida, ultrapassar 20% do PIB, está em 120% a dívida. É muito por conta do Iraque ali.
que dizem que gastou até 10 trilhões ali no Iraque. 10 trilhões. Agora imagine o Irã, 4 vezes mais, cara. Então, você pode ter certeza que os caras estão fazendo esse cálculo. Qual é o perigo desse cálculo? O perigo é os caras acharem que eles têm que tomar uma atitude mais drástica lá, em relação ao Irã. Esse é o perigo. Porque uma atitude mais drástica em relação ao Irã pode desencadear uma guerra global. Na convencional, olha, existe o risco de entrar na nuclear. Nossos cálculos aqui são 80 milhões de vidas perdidas. Europa e Estados Unidos, puf, despencam. O PIB vai para o ralo. Esse é o custo de tomar uma atitude mais drástica em relação à Irã. Ou seja, é o custo de deixar as coisas como estão. Deixar as coisas como estão. Então veja, o que custa menos? Então vamos falar em questões práticas. Povo estadunidense, estou falando com você. Uma paralisação, uma mudança de lei, chega agora, ou uma guerra, que pode ser até uma guerra nuclear. Porque o assunto do nosso vídeo aqui, que é o custo de ocupação, é impraticável, gente. Não dá simplesmente. Nem Israel e nem Estados Unidos aguentam. Então a refrega tem que ser resolvida de um jeito ou de outro rápido. Agora, se deixar o poder continuar agindo livre, eles vão decidir por guerra, mais guerra, mais guerra, chegando até a possibilidade de um ataque nuclear. Se deixar, é isso que pode acontecer. E na sequência, o PIB dos Estados Unidos e Europa a zero. E a outra é manifestação pública. Na paz. Acaba a guerra agora. Em novembro muda o Congresso. Tira todo o pessoal que assinou, que votou a favor da guerra no mês passado. O que é a prova exata, além das doações que existem, os números registrados das doações, né? Mas 75% da população dos Estados Unidos está dizendo não à guerra, daí o congressista vai lá e diz sim à guerra. Ah, vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Então é isso. Conclusão do nosso vídeo. Custo de ocupação não está nos cálculos dos caras. Não está. Escuta, eu estou falando. Gente, é o mesmo raciocínio que tiveram em relação ao Japão. Os caras calcularam quantos milhões de vidas, quanto de dinheiro, quanto não sei o que, vai custar se a gente ficar brigando 5 anos aqui com o Japão. Ah, tanto. Quanto que custa 2 bombas nucleares? Tanto. Ah, custa bem menos. É isso que eu estou me referindo. É cálculo feito na calculadora. Essa calculadora simples, hein? Que você compra 10 pila. Hein? Hã? Não precisa de inteligência artificial. A conta é muito rápida. Agora isso, o efeito bumerangue disso aí. O efeito econômico e bumerangue. Por que a Europa despenca? Por que os Estados Unidos despencam? Nós vamos falar sobre o custo global. Custo global de uma guerra. Ocupação, não vamos nem entrar nesse detalhe de ocupação aí, porque ocupação, cara, isso aí não dá. Simplesmente não dá, tá bom? Não tem dinheiro, não dá. E é por isso que nosso canal existe. Nosso canal existe para levar luz onde há trevas. Certo? Inclusive é por isso que a gente pede a doação aqui no Pix, né? pixodizimista@gmail.com. Tá aqui embaixo. pixodizimista@gmail.com. Ajuda o canal. Se você mandar 99 centavos no final, a gente fala teu nome aqui. Colocar teu nome na história. Isso aqui é um grande acervo digital que a gente está criando para as próximas gerações. Tá? Temos mais de 1.000 vídeos, em pouco mais de um ano, mais de 1.000 vídeos. Então, gente, é isso. Encerrando isso aí. Resumindo esse vídeo. Custo de ocupação, 40 trilhões de dólares, não dá. Tem que resolver rápido. Como que resolve rápido? O povo dos Estados Unidos limpa essa corja, ou então guerra mundial, conflito nuclear, e aí o efeito bumerangue vai cair em cima do estadunidense e do europeu. Essa
É a nossa visão aqui do canal. Vamos seguindo. O próximo vídeo é sobre os impactos econômicos globais de uma guerra prolongada e mundial. Vamos nessa.